Olá, minha gente. Estamos aqui continuando nossa série de dons espirituais, que é 1 Coríntios 12. Nós já estamos aqui no segundo tópico, né? Segundo vídeo que estamos gravando agora. Mas eu quero fazer um complemento aqui do vídeo anterior a respeito dos. Eu expliquei que os dons são todos espirituais, né? Isso que às vezes a gente chama de as habilidades que a gente tem são chamadas de talento e tal. As pessoas inventam outro nome para assim não querendo chamar de dom. Ora, dom, a palavra dom significa presente, dádiva, né? Então tudo é dom. E nós no vídeo anterior descobrimos que todos os dons são espirituais, porque todos procedem do espírito, né? Esses talentos também. E um detalhe que eu esqueci é que uma das diferenças que tem do dom, esses dons para a edificação do mundo, que são dons espirituais também, e os dons para a edificação da igreja. Os dons para a edificação do mundo, eles já vêm na genética, que são exatamente os talentos que a gente tem, as habilidades que a gente tem. Todas as habilidades dos homens vêm na genética. E a pessoa pode até nunca usar, nunca se utilizar do dom, deixar atrofiar, né? Já os dons espirituais para a edificação da igreja, a gente não nasce com ele. Eles são concedidos pelo Espírito, quando o Espírito acha necessário, a quem o Espírito concede o dom, e em alguns casos o dom é permanente, fica para a vida toda. Por exemplo, Jeremias. Jeremias recebeu o dom de profeta e o dom do espírito de profecia para a vida toda. Aí eu dou um exemplozinho aqui de coisa provisória, né? Que foi Nabucodonosor. Nabucodonosor teve o dom de profeta por alguns momentos, numa noite, num sonho. Teve apenas o sonho da estátua. E ali estava a profecia. Deus deu a ele o sonho. Então foi a coisa assim, instantânea, rápida. E os dons espirituais para a edificação da igreja, o Espírito Santo dá e pode também retirar. Essas são diferenças nessas duas categorias de dons, né? E nós vamos aqui a partir os primeiros dois dons de 1 Coríntios 12, que é o dom da palavra da sabedoria e o dom da palavra da ciência. A minha preocupação é que a gente aprenda esses dons na prática, porque eu já assisti vários pregadores e eu sempre achei que muitos ensinos deixam muito a desejar, porque a gente tem que aprender na prática, até porque, repetindo aqui o que Paulo disse, né? Em Efésios, capítulo 4, no verso 12, acho que é o 12, ele diz assim: os dons são para edificação, para o aperfeiçoamento dos santos, para o serviço, ou seja, para a missão, e para a edificação da igreja, ou seja, a edificação do corpo de Cristo. E então, os primeiros dons que Paulo fala nessa série é o dom de palavra da sabedoria e palavra da ciência. E vamos então começar com a palavra da sabedoria. As pessoas que têm o dom da palavra da sabedoria, eles apresentam algumas características. Eu anotei aqui 3 ou 4 dessas características, que é, por exemplo, primeiro, essas pessoas geralmente falam pouco, não são tagarelas, né? Diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Outra coisa, ouve muito, fica muito de ouvir, né? Eles têm também uma característica de
de responder pergunta com outra pergunta. Essa é uma tática que funciona muito bem e Jesus usou muito isso. Jesus usava também, essa é uma outra tática de quem tem o dom da palavra sabedoria, falar por parábola. É outro jeito. E interessante é que essas pessoas que têm o dom da palavra da sabedoria, também tem outra, eles falam por último. E como eles ouvem muito, eles ficam ouvindo, eles têm essa mania, ficar ouvindo os outros falando, eles vão fazendo um levantamento de tudo que os outros falam e quando eles falam, geralmente eles decidem as questões. Eles resolvem os problemas, porque aí ele fala com base, né? Isso quando se trata de comissões, de assembleias, pode ser de deputado, vereador, de igreja, né? Comissões de igreja, reunião de família, sempre que tem o dom da palavra da sabedoria, fala pouco e são os que decidem as questões. Aí eu escolhi 2 exemplos da Bíblia e uma história aqui, dessas histórias que parece que é inventada, pode ser real também, né? A primeira história é Marcos capítulo 7, aquele episódio daquela mulher que Jesus saiu ali para o lado da região da norte de Israel, saiu até do perímetro, né? E ele estava acompanhado dos discípulos quando de repente veio aquela mulher Cirofenícia, que tinha uma filha possessa de demônio. E a mulher então correu e encontrou Jesus numa casa com os discípulos e implorava que Jesus libertasse a filha dela do espírito imundo que perturbava a filha. E Jesus deu uma resposta para ela que parece assim uma grosseria, né? Uma falta de educação, de cavalheirismo. Na verdade, Jesus deu aquela resposta, que é muito conhecida, para dar uma lição aos discípulos. Quando ela pede, Jesus diz então para ela assim: mulher, não é lícito dar a comida dos filhos para os cachorros, para os cachorrinhos, né? Para os cães. E ela responde, olha só que maravilha. Ela diz: eu sei, Senhor, mas também sei que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Quer dizer, ela só queria uma migalha para ela, vindo de Jesus, já era suficiente. Aí, no relato de Marcos, que é o capítulo 7, Jesus diz assim: mulher, por causa dessa tua palavra, vai, a tua filha está liberta. Quer dizer, a palavra dela foi tão sábia, tão maravilhosa. E nota que Jesus diz: por causa dessa tua palavra. Isso é palavra de sabedoria, que coisa fantástica, né? Aí o outro exemplo que eu também tirei, a gente encontra no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, Lucas no capítulo 7, Mateus no capítulo 8, a história do centurião de Cafarnaum, que quando Jesus está passando pela cidade, aliás, Cafarnaum era a cidade, era o quartel-general de Jesus, né? E o centurião, o servo dele adoeceu, doença de morte, e ele pediu que Jesus curasse. Eu vou fazer um resumo aqui. Ele primeiro pediu aos anciãos que fosse falar com Jesus e fez uma recomendação. Olha que a sabedoria já começa aqui. Ele diz: fale para ele curar o meu servo, porém não venha na minha casa, porque eu não sou digno de que ele entre na minha casa. O cara já estava convertido. E aí já começa a palavra de sabedoria dele, né? E a ideia que dá é que Jesus não deu atenção aos anciãos e ele mandou também uns soldados. Por fim, ele mesmo foi ao encontro de Jesus. E quando ele se aproxima, ele diz assim: mestre, eu também sou autoridade. Olha, outra palavra de sabedoria. De maneira assim, indireta, ele já chamou Jesus de autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um soldado, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Também tenho servos na minha casa. E eu digo ao servo, faz isso, e ele faz. Eu sei que o Senhor
é enviado de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu faz se não for enviado de Deus. Diz apenas uma palavra e o meu servo ficará curado, né? Aí a história continua, Jesus faz um elogio a ele e diz que nem em Jerusalém viu fé como aquela daquele homem, né? Percebe aqui um conjunto de palavras de sabedoria que o centurião falou diante de Jesus. Então, agora eu escolhi uma história. Essa história ela pode ser uma história criada, inventada para ilustrar e pode ser real também. Conta-se que num determinado país, desses países de intolerância religiosa zero, né? Onde os cristãos são pouquíssimos e se escondem, faz todo o culto, tudo em segredo para ninguém saber. E então, numa ocasião dessas, uma mulher cristã vai indo para o lugar de culto, um lugar escondido, um lugar remoto, e uma guarda policial que estava por ali, pela praça, pela cidade, um dos oficiais desconfiou que aquela mulher tinha alguma coisa de cristão. Então a chamou, a abordou, ela estava indo para o culto, realmente, né? E ele pergunta, você está indo para onde? Se ela inventasse qualquer outra história, ela estaria mentindo. Se ela falasse a verdade, estaria complicado com a justiça lá do país, né? Olha só como ela respondeu. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Ela respondeu assim, eu estou indo à casa de meu pai, porque o meu irmão mais velho morreu, deixou uma herança para mim e vai ser lido o testamento. Ai, ai, não dá, nem precisa explicar, né? Em todo caso, casa do meu pai, né? A igreja, a herança, a salvação, o irmão mais velho, Jesus. E o testamento, a palavra do Senhor. Percebe como essa história ilustra muito bem? Palavra de sabedoria, pessoa que tem esse dom. As palavras fluem assim, com uma facilidade tremenda. Eu lamento que eu não tenho esse dom. Às vezes me deparo numa conversa com um amigo, qualquer pessoa, surge ali uma coisa qualquer e eu não tenho uma resposta em cima da bucha. Quando chego em casa é que a ficha cai. Tá bom. Isso é palavra. Acho que ficou claro aqui, né? O entendimento sobre palavra de sabedoria. Agora, a palavra da ciência é um pouquinho mais complicado. Aí nós vamos fazer no mesmo vídeo aqui, palavra da ciência. Quero dizer que esse assunto refere-se a Jesus Cristo. Tudo que refere-se a Jesus, como o seu ministério, seu sacrifício, né? Isso é o que se refere à palavra da ciência. Falar sobre Jesus, explicar sobre Jesus. A ciência, eu chamo ciência da cruz. A cruz, para mim, tem duas coisas que envolvem a cruz: a ciência e o mistério. O mistério nunca será explicado. Não dá para explicar, não dá para aceitar, mas explicar não. Já a ciência dá para explicar, né? Por que Jesus teve que morrer e tal, etc. Pois bem, inclusive, eu quero ter como base aqui uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 2, e o verso 9, que eu fui ensinado desde criança na igreja de maneira muito equivocada, essa passagem, né? Eu tenho ela aqui já, a Bíblia já está aberta. Diz assim, isso aqui, verso 9. Essa passagem diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu fui ensinado a vida inteira que essa passagem se refere à herança por vir. Quer dizer, a restauração da terra, quando os santos receberam a terra de volta, né? Deus renova toda a terra, a Jerusalém celestial, que aliás ela será da terra, né?
gente sabe que ela está no céu, mas ela vai ser a capital da terra, Nova Jerusalém. Quer dizer, a vida restaurada. Toda vida nós entendemos que é isso. Primeira coisa que nós temos que raciocinar aqui é que, com relação à nova terra, a terra restaurada, praticamente não existe segredo nenhum. A principal revelação é que lá não morreremos. Quer dizer, a morte não existirá mais. Isaías 65, que é uma profecia dupla, né? Tanto para a terra Canaã prometida ali para o povo judeu, como a terra restaurada no Porvir. Diz assim, a criança de peito brincará com o animal peçonhento, né? O boi pastará com o leão. Então, não tem mistério, não tem segredo. Nós sabemos muita coisa a respeito da terra restaurada. Esse verso, ele se refere exatamente ao mistério da cruz, ao ministério de Jesus Cristo, tudo sobre Jesus. Se a gente lê o verso isoladamente, como geralmente a gente faz, aí você pode ter essa ideia. Aliás, eu olhando aqui no comentário adventista, a ideia é essa que nós estamos apresentando. Mas no comentário diz que, por extensão, a gente pode admitir que também se refere à herança por vir, né? Mas eu diria que eu nem concordaria com isso, porque é muito explícito a questão. Primeiro, eu já vou ler aqui o verso 10. O verso 10 já vai explicando, né? Bom, se isso aqui é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu à mente do homem, o verso 10 diz assim, mas Deus nulo revelou. Percebe? Já não tem mais mistério. Já acabou. Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí se nós voltarmos aqui para o verso 6, o 7 e o 8, percebe que eu estou lendo aqui o contexto, né? Porque o assunto aqui é o verso 9, mas já lemos o 10, que já explica que já não é mais segredo, né? O mistério não tem mais mistério. E agora o verso 6, olha. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Sabe que aqui está falando de sabedoria, não de herança por vir. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Olha só, oculta outrora, agora não. A qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Percebeu aqui que aqui está se referindo a Jesus Cristo? Então, quando diz assim, preordenou desde os tempos eternos. Olha, Apocalipse 13, verso 8. Essa aqui é a realização da aliança eterna que Deus fez em prol do homem, né? O que é que diz lá assim? O Cordeiro de Deus foi morto quando? O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do século. Isso é a tradução que fala, né? Outra tradução, antes da fundação do mundo. E então nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, verso 26, verso 27, verso 28. Eu acho que já está aqui. Olha que maravilha. O mistério que estiver oculto desde os séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo, em vós a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a palavra da ciência, ensinando a todo homem toda a sabedoria.
sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Bom, interessante aqui esse verso 9, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Eu sempre achava que isso aqui era a palavra de Paulo, porque está em 1 Coríntios, né? Capítulo 2, o verso 9. A gente, se não fizer uma leitura atentiva, você fica pensando que é palavra de Paulo. Mas não é. Veja que Paulo começa assim, olha, o verso começa assim, né? Mas como está escrito aonde? Paulo tinha lido o profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Então Paulo só citou, isso aqui é a citação de Isaías. Isaías estava falando exatamente do mistério. Ele dizendo, e provavelmente Isaías, quando falou pelo Espírito, Isaías não entendeu completamente o que estava falando. Porque o mistério foi revelado quase 800 anos depois, por volta de 750 anos depois, que foi o sacrifício de Jesus. Esse era o mistério que estava oculto. Então Paulo diz, mas como está escrito. Pois bem. Então, esse mistério oculto. Como é que acontecia no ministério de Paulo? Paulo tinha o dom da palavra da ciência. Então, quando ele chegava na sinagoga, ou mesmo em qualquer lugar onde ele pregava, sabe como é que Paulo começava a pregação dele? Sabe qual é a essência da pregação de Paulo? Por exemplo, chegava na sinagoga, ele começava a apresentar as profecias a respeito do Messias, provavelmente a partir de Moisés, Gênesis capítulo 3, né, o verso 15, por ali. E aí ele ia pelos salmos, depois os profetas, um por um, né, um após outro, especialmente Isaías. Salmo 22, um exemplo. Salmo 69, verso 21, uma profecia fantástica, né? Que diz assim, por alimento me deram fel, por água me deram vinagre, né? E por aí vai. Paulo explicando as profecias. Quando ele terminava de explicar a profecia, que era a palavra da ciência, então ele dizia, toda essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo. Aí o que acontecia? Havia um tumulto na sinagoga. Havia aqueles que se levantavam contra Paulo e aí começava a perseguição. E aqueles que pelo Espírito entendiam e aceitavam a palavra da ciência. E Paulo então aproveitava e fundava ali uma igreja com aqueles que aceitavam, né? E a igreja ia crescendo. Está entendendo o que é palavra da ciência? Palavra da ciência é saber falar sobre Jesus, explicar sobre Jesus, sobre esse mistério que esteve oculto, mas foi revelado na cruz. É a ciência da cruz, que Paulo chama também de loucura, né? Loucura da cruz, acho que é o capítulo 1 se eu não estou equivocado, né? De 1 Coríntios. Bom, eu quero encerrar aqui pedindo ao Espírito Santo que inspire você, que continue me inspirando e que vá aprendendo mais. Não se limite aqui à minha fala, porque eu estou apenas dando uma pincelada, né, da maneira mais simples e prática que eu tenho aprendido através do Espírito. Não esqueça de dar o like, né, que a gente fala aí, dar o like, né, apertar aí, dar uma apertadinha, como é que é nessa? É uma mãozinha assim, né? E fazer comentário, não esqueça de divulgar, de fazer a obra andar. Porque isso aqui é um ministério, é obra de Deus, não pertence a mim. Portanto, muito obrigado, que Deus nos abençoe, até o próximo vídeo. Vamos continuando e não vamos esquecer que o justo viverá pela fé.